Trump anuncia pela primeira vez que o dinheiro do tarifaço pode ser utilizado para resolver algumas mazelas sociais nos Estados Unidos. Enquanto isso, anuncia um super tarifaço contra a Índia, mais um país dos BRICS sofrendo com as tarifas do Trump por conta da sua ajuda à Rússia na guerra contra a Ucrânia. Falar também sobre a visita polêmica de Itamar Ben-Gvir e a oração que ele faz na região, na mesquita de Al-Aqsa, sendo considerado uma afronta pela comunidade islâmica. Ele fala coisas importantes também sobre a anexação completa do território de Gaza por parte de Israel. E sendo sincero, isso não é nem retórica, porque a própria mídia israelense confirmou. Benjamin Netanyahu está decidido a dominar a faixa de Gaza. Quais serão as consequências, hein? Falar um pouquinho também, galera, sobre o Putin e o Peskov, que é o seu porta-voz, que pedem calma acerca da retórica nuclear entre Dmitry Medvedev e Trump, entender exatamente o que está acontecendo ali, né, na região, enquanto pela primeira vez a admissão por parte da Rússia que as negociações entre Putin e Zelensky podem estar mais próximas do que nunca. Mas, ao mesmo tempo, a Ucrânia faz importante ataque contra a região da Crimeia e mais uma vez mostra a eficácia dos seus ataques com drones contra equipamentos militares russos. Falar um pouquinho também, galera, sobre a situação da China, que está limitando o fornecimento de minerais terras raras para a indústria bélica ocidental e, sendo sincero, comprometendo a produção militar de vários países importantes, principalmente os Estados Unidos. Será que a China finalmente, galera, descobriu como dobrar o Trump? Para finalizar, falar um pouquinho também sobre Nayib Bukele, que é conhecido como o ditador mais cool do mundo ali em El Salvador, que anuncia que não entendem as críticas em relação às mudanças constitucionais, e também a descoberta, por parte da British Petroleum, da maior reserva de gás e petróleo dos últimos 25 anos no campo de Bumerangue, na Bacia de Santos. O Brasil vai usufruir desses recursos? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, o nosso canal é parceiraço da Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, e tá disponibilizando para você, que é meu inscrito, galera, meu companheiro aqui de guerra, a possibilidade de você comprar dólares com as melhores taxas do mercado. Eu tô falando de um dólar que hoje bateu na casa de 5,51, pelo menos enquanto eu gravava para vocês. Não é recomendação de investimentos, mas de verdade, tá? Eu utilizei esse momento de queda para aumentar minhas posições. E utilizando o cupom RICARDO30CHIP, você tem a possibilidade, da sua primeira conversão cambial, ter 2% de cashback ilimitado a 30 dólares. Cara, eu tô falando de você abrir sua conta, utilizar as melhores taxas e ainda ganhar de cashback, fazendo ali a conversão, mais ou menos ali, né? Vamos colocar uns 180, 190 reais para comprar dólares, que é uma coisa que talvez você devesse fazer independente, né, do custo ali, para aumentar a sua certificação, tá? Para aumentar aí um pouco a variedade das suas moedas. A Nomad é aceita em mais de 180 países, então em viagens internacionais, galera, eu vou utilizando ali meu cartão Nomad, porque acho que vale muito mais a pena do que pagar com cartão de crédito no momento que eu não sei qual vai estar o valor do dólar, além do que existem vários outros benefícios, como por exemplo acesso ao cartão de crédito da Nomad, Nomad Explorer, que é o cartão de crédito que eu uso, que te dá a possibilidade de acesso à sala VIP da Nomad, te dá, por exemplo, pontos que não expiram, cashback dolarizado a partir das suas utilizações aqui mesmo no Brasil, dentre vários outros benefícios. Ainda se você quiser, acessa um chip, galera, para viagens internacionais, com gigas para serem utilizados, garantidos pela Nomad. Então, ó, QR Code aqui na tela para vocês, cupom RICARDO30CHIP, e tem acesso à maior e melhor conta internacional do Brasil, garantido por trás mais de 3 milhões de usuários, e convenhamos, galera, som deles, tá? Som deles. Belezinha? Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês, pessoal, na introdução, o tarifaço que atinge os Estados Unidos, se a gente for claro que ele prejudica as exportações de Brasil, de Índia, de China, etc., mas querendo ou não, o tarifaço nada mais é do que você colocar uma barreira, um imposto para produtos que os norte-americanos vão consumir. Então, na ponta do lápis, é o consumidor americano que vai pagar mais caro para ter acesso a produtos. Imagina, professor, é só ele comprar, por exemplo, os produtos que são produzidos nos Estados Unidos. Só que os produtos que são produzidos nos Estados Unidos, eles não eram vendidos em detrimento do produto estrangeiro, é porque possivelmente o produto estrangeiro vai estar chegava mais barato para o mercado consumidor americano. Ou seja, de qualquer jeito, isso vai aumentar o preço dos produtos para os Estados Unidos. É o temor da inflação. Tanto que eu trouxe para vocês que os dados de desemprego, aliás, de criação de emprego, foram desanimadores, e isso pode ter sido até uma boa notícia para o Trump. É como a economia complexa, né?
Porque há uma prévia, uma possibilidade de aumento da inflação nos Estados Unidos, também por conta do tarifaço, aumento do preço dos produtos, queda do valor do papel moeda. Só que, e se tem essa inflação, a tendência é que o Fed, o Federal Reserve, não consiga baixar a taxa de juros. Só que agora, com os dados fracos do emprego, a tendência é que haja uma redução do consumo e aí o Federal Reserve pode baixar a taxa de juros. Isso faz com que menos pessoas coloquem dólares, né? Então por isso que a gente teve essa queda aí recente, um momento que eu, pelo menos, tá, Ricardo, considero um momento atrativo ali para dólares. Mas enfim, galera, independente dessas questões, é fato que o governo americano, ele vai estar taxando o consumidor americano. Esse é o fato, né? Pois bem, se a gente está falando de uma população ou de um governo que quer ter um aumento de popularidade, você deixar os produtos mais caros talvez não seja a melhor saída. Ainda mais porque o Trump, recentemente, ele aprovou uma mudança muito grande na maneira como os Estados Unidos gastam seus recursos financeiros, o que gerou parte da briga entre o Trump e Elon Musk, que é o The One Big Beautiful Bill. Dentre outras questões, ele corta recursos sociais. E isso acabou impactando principalmente na população mais pobre. O que o Trump entendeu então? Poxa, pode ser que eu esteja perdendo popularidade e eu preciso ter popularidade elevada, principalmente ano que vem, que são os The Midterm Elections. Eleições que vão renovar o parlamento, principalmente a Câmara ali dos Estados Unidos, e pode fazer com que os democratas eventualmente voltem ao poder. Se bem que eles não estão com toda aquela credibilidade, toda aquela popularidade, até pelas questões, né, ligadas ao governo Biden, a inflação, né, enfim, outras questões aí relacionadas ao governo americano. Mas, dentro dessa premissa, vendo que a população mais pobre poderia estar um pouco chateada com os cortes de recursos do governo federal, o Trump deixou claro: pode haver uma distribuição de um dividendo para o povo do nosso país. Eu daria para as pessoas de renda média e baixa, podendo ser uma espécie de um dividendo para a população. Ou seja, se eu estou colocando tarifas e estou aumentando o preço dos produtos, que essa tarifa que está sendo paga, que vai vir para o Estado americano, seja redistribuído para a população mais pobre. Na minha concepção, hein? Acho interessante fazer programas sociais para a população mais pobre, claro, né? Para aumentar até o nível de renda, o poder de consumo, mas talvez esse recurso vir de um aumento do imposto sobre o consumo, que é um imposto que não distingue classe social, em que sentido, né? Se eu vou deixar o produto mais caro, imagina que o cara que é super rico nos Estados Unidos, ele vai pagar o mesmo tarifaço que o cara que é super pobre nos Estados Unidos. Você compra o produto da prateleira e não vai, deixa eu ver quanto de imposto você pagou, você é mais rico ou você é mais pobre? Todo mundo paga o mesmo imposto. Talvez não seja um imposto mais justo na questão da desigualdade social. Mas enfim, é uma medida anunciada pelo governo Trump. Além disso, a briga política entre Índia e Trump, entre Narendra Modi e Trump, está ganhando capítulos importantes, hein? A Índia já anunciou. Lembrando, né, que a Índia, ela tem hoje uma importante importação de combustíveis dos russos, que dá conta mais ou menos de 30 a 40% das necessidades da Índia. A Índia aumentou muito depois da guerra Rússia-Ucrânia, porque houve uma espécie de desconto, claro. Só que olha que ponto importante. A Índia importa esse petróleo bruto, tem ali as refinarias indianas que refinam o petróleo, fazem ali os seus derivados e comercializam. Ou seja, a Índia está comprando o petróleo bruto na promoção, refinando e vendendo esses produtos. E convenhamos, cara, o que os Estados Unidos consideram? Que essa atividade que a Índia está fazendo está colaborando com a Rússia, porque está financiando a Rússia na guerra contra a Ucrânia, e além disso está se aproveitando de uma situação de comprar petróleo mais barato para lucrar em cima de combustíveis, lucrar em cima do campo de batalha. Os Estados Unidos pressionaram a Índia, falando de taxações de 25%, mais multas que seriam aplicadas, não sabe-se exatamente de qual valor, já aumentou até para 35%, né? Por conta dessa postura da Índia. O Trump mais uma vez falou: eles, indianos, não estão apenas comprando grandes quantidades, estão revendendo e com grandes lucros. Aumentarei substancialmente a tarifa a ser paga, afinal eles não se importam com quantas pessoas estão morrendo na Ucrânia. Lembrando que, independentemente de sanções, boicotes que o Trump tem anunciado, Índia e também a China anunciaram que vão continuar comprando o petróleo russo. Tivemos também hoje, galera, uma visita bastante polêmica de Itamar Ben-Gvir. Mais uma vez, quem é velho de guerra aqui do canal e vem acompanhando diariamente os meus vídeos, sabe que nós temos duas figuras que são, assim, altamente condenáveis, até sofreram sanções de vários membros da União Europeia, que é o Itamar Ben-Gvir e também o Smotrich, ministro das Finanças. Essas duas figuras, sempre que se pronunciam, falam coisas assim, extremamente polêmicas, como o povo palestino não existe, temos que anexar todo o território da faixa de Gaza, e geralmente quando eu falo para vocês,
Mas calma, você está falando da palavra de ministros, não é a palavra do Benjamin Netanyahu, não é a palavra oficial do governo. Cara, pô, convenhamos, os caras são ministros. É que nem, por exemplo, sei lá, aqui no Brasil o Haddad fala uma besteira. Ah, não, mas foi o Haddad, não foi o Lula. Pô, galera, ministro da Economia. Ele é responsável pelas ações, né? Ele representa o governo como um todo. Mesma coisa o Smotrich, mesma coisa o Itamar Ben-Gvir. O Itamar Ben-Gvir, mais uma vez, porque ele já tinha feito isso no passado, fez uma visita à região da Esplanada das Mesquitas, principalmente no complexo do Templo de Al-Aqsa. Lembrando, galera, que é chamado de Monte do Templo pelos judeus, porque é uma região historicamente disputada. Estamos falando de uma Jerusalém que é reconhecida como a terceira cidade mais sagrada para os islâmicos e talvez como a cidade mais sagrada para os judeus. E existem alguns pontos que estão de disputas. Eu diria para vocês que Jerusalém Ocidental hoje tem mais os artefatos, a parte religiosa dos judeus e também dos cristãos, e Jerusalém Oriental, mais sob responsabilidade ali da Jordânia, com os principais templos, enfim, locais ali religiosos dos islâmicos. Só que em 67, na Guerra dos Seis Dias, Israel dominou tudo, inclusive Jerusalém, mas deixou com uma espécie de coordenação junto com a Jordânia, principalmente na década de 90, alguns acordos para evitar maiores atritos. Dentre esses acordos, estabeleceu-se que não poderia ter nenhum tipo de reza, principalmente na região ali do Templo de Al-Aqsa. O Itamar Ben-Gvir fez questão de fazer a visita e realizar a reza. Isso viola os acordos que foram estabelecidos entre Jordânia e Israel. E todos os membros da comunidade internacional, principalmente a comunidade islâmica, em uma região tão tensa, de disputas religiosas e culturais tão importantes. Por conta disso, países como a Jordânia, a Turquia, a Arábia Saudita, a própria Autoridade Nacional Palestina condenaram as ações. Porque você pode... Ah, professor, mas imagina, a gente tá falando de um Itamar Ben-Gvir, ele é meio doidão mesmo. Poxa, mas teve a polícia israelense, o cara é reconhecido como ministro de Israel. Então são figuras que aprovam essas medidas. É a mesma coisa, por exemplo, o Dmitry Medvedev. Cara, o cara fala, né, um monte de besteira, né? O cara besteira no sentido que ele faz uma série de declarações nucleares. O Trump foi lá e deslocou submarinos nucleares. Pô, o cara é o conselheiro de segurança, por mais que não tenha sido o Putin que falou, foi o Dmitry Medvedev, é um cara que representa o governo russo. O Itamar Ben-Gvir, ele falou que assim como demonstramos que é possível exercer nossa soberania no Monte do Templo, que é como os israelenses chamam, né, esse espaço sagrado, é possível também conquistar Gaza e promover a emigração voluntária. Lembrando que a data que ele escolheu para fazer isso é uma data muito sintomática, porque foi no domingo, que é uma data sagrada, foi um dia de jejum, que relembra a destruição dos templos judaicos, os dois que ali existiam, para a construção ali de artefatos, né, islâmicos. Dentro disso, nós temos a mídia israelense, e isso foi reverberado por outras mídias, não só de Israel, mas também do Ocidente, reconhecendo que a paciência acabou. O próprio Benjamin Netanyahu, ele convocou uma reunião de gabinete para terça-feira, gravo para vocês da segunda, e nessa terça-feira, segundo a mídia de Israel, vai ser anunciado a conquista de todo o território da faixa de Gaza. 2 pontos foram nevrálgicos para isso. Primeiro, os vídeos que foram compartilhados, talvez vocês tenham visto, daquele refém israelense que estava cavando a sua própria cova. E mais uma vez, eu falei para vocês que ia ser usado como justificativa para, olha, tá vendo? A gente precisa eliminar o Hamas, a gente precisa acabar com o Hamas, precisa fazer algum tipo de ofensiva mais forte contra a organização e contra a faixa de Gaza. E a própria questão de não ter aceitado ou não ter conseguido feito um acordo, um cessar-fogo com o Hamas, isso também vem pegando muito mal. Então Israel, penso eu, tá? Vai acabar, entre aspas, com o problema. E como que ele vai acabar com o problema? Anexando o território. A gente teve a mídia de Israel e 12 colocando, né, que vai ter essa reunião de gabinete na terça-feira para continuar, para comunicar essa decisão. Ontem mesmo o Benjamin Netanyahu colocou que nós devemos continuar unidos e lutar juntos para alcançar todos os nossos objetivos de guerra. A derrota do inimigo, a libertação dos reféns e a garantia que Gaza não representará mais uma ameaça. A ideia é comunicar como que vai ser essa operação militar, inclusive com o resgate dos reféns, porque isso vai ser um ponto assim super importante. A gente sabe que ainda existem reféns que estão sob domínio do Hamas e existem familiares que estão esperando a volta desses reféns. O Hamas já anunciou que se Israel fizer ação militar em algumas cidades que ainda não foram invadidas, que a inteligência de Israel define como local onde estão os reféns, o Hamas vai eliminar esses reféns. O que vai fazer, claro, com que as famílias ou a própria sociedade israelense condenem as atitudes do Benjamin Netanyahu.
Aparentemente ele cansou, não vai muito se importar com isso e vai tomar o território de Gaza, muito possivelmente fazendo o que ele se propõe, que são as chamadas cidades humanitárias. Espaços próximos ali da fronteira de Rafah, em que você tem espaço para 700 mil pessoas. O governo Benjamin Netanyahu vai permitir que os palestinos que ali entrem sejam controlados militarmente por Israel, por suas forças militares israelenses, e a organização política vai ter o controle militar de Israel e algum tipo de organismo internacional, ou algum tipo de coalizão árabe. Agora, galera, com declarações do Smotrich, com ações militares de emigração voluntária, ou seja, deslocamento forçado da população, eu particularmente duvido que algum grupo palestino, ou até mesmo uma coalizão árabe, ou algum grupo de mediação da ONU, vá querer dominar esse território. Mas enfim, a gente deve ter notícias importantes aí nos próximos dias, infelizmente para a região, porque não são notícias muito pacíficas. Além disso, cara, eu trouxe para vocês toda aquela disputa entre Dmitry Medvedev e Trump, que escalou com o Dmitry Medvedev colocando, que é o conselheiro de segurança do Putin, né? A questão da mão morta, ou seja, um dispositivo que é acionado quase que automaticamente em caso de morte de lideranças russas, e esse dispositivo é visto como uma arma apocalíptica, ou seja, o Dmitry Medvedev ameaçou o Trump, e o Trump, como eu falei, não é o Zé da esquina que tá falando isso. Quem tá falando isso é o conselheiro de segurança, ex-presidente da Rússia. Considera isso como uma ameaça para os Estados Unidos, deslocou 2 submarinos nucleares. A gente não sabe exatamente quais são os submarinos nucleares, até porque os Estados Unidos têm hoje 71 submarinos de propulsão nuclear, sendo que 14 desses 71 têm as suas próprias ogivas. Talvez sejam esses submarinos com ogivas, não sabemos. Como que a Rússia respondeu a isso? Eu diria que da maneira mais calma e quase que desautorizando Dmitry Medvedev, hein? Por quê? Quem falou sobre isso foi o Peskov, que pediu prudência. Ou seja, calma. Ele deixou bem claro que acreditamos que todos devem ser muito prudentes em suas declarações sobre temas nucleares. Ele alegou, por exemplo, que os 2 submarinos já estavam em serviço, então que a Rússia não considerou isso como um ato de escalada da tensão e nem quer que isso seja arrastado para algum tipo de polêmica, algum tipo de questão maior. Ou seja, todos devem ter precauções em suas declarações nucleares, inclusive os russos. Inclusive Dmitry Medvedev. Não falou publicamente, tá? Mas na minha visão, até porque o Dmitry Medvedev não respondeu mais, ele deve ter levado algum tipo de puxão de orelha, algum tipo de retaliação, porque talvez tenha ido longe demais e ameaçar com o dispositivo mão morta os Estados Unidos. Lembrando que as sanções serão aplicadas de 100% agora no dia 8 de agosto, pelo menos é a promessa do Trump, mas temos uma boa notícia para talvez não entrada dessas tarifas. Até porque essas tarifas também serão tarifas secundárias de 100% que podem afetar países que negociam com a Rússia. Inclusive o Brasil, que compra muitos fertilizantes e muitos combustíveis, diesel, dos russos. Steve Witkoff, o homem das negociações, que na semana passada estava na faixa de Gaza, deve ir essa semana também em direção à Rússia, para tentar tratar algum tipo de adiamento das tarifas, algum tipo de negociação, algum tipo de estabelecimento de cessar-fogo. Mas olha que importante, a gente até teve algumas palavras um pouco mais calmas do Peskov, que é o porta-voz do Putin. Ele admitiu pela primeira vez que Putin aceitaria fazer uma negociação com Zelensky, que isso não está fora do radar. Só que ele fala que é uma coisa para o futuro, porque ainda existe uma preparação em nível de peritos e esse trabalho preparatório ainda não foi realizado. Mas que assim que foi realizado, por que não? Putin e Zelensky podem sim se encontrar. Professor, então estamos tendo um apaziguamento da situação. Calma, né? A Ucrânia mais uma vez mostrou, galera, como seus drones estão sendo super sensíveis na guerra. Claro que não mudando do ponto de vista territorial, porque territorialmente a Rússia avança em Chasiv e Yair, por exemplo, domina outros territórios, vem avançando em ritmo lento, mas vem. Mas do ponto de vista simbólico, da diferença de impacto, pois isso é gritante. A Ucrânia fez um ataque com drones na região da Crimeia, na base de Saki. O próprio Serviço de Segurança colocou que isso é uma representação de que os ocupantes, ou seja, os russos, jamais se sentirão seguros em nossas terras. Esse ataque atingiu 5 caças russos, sendo que um deles foi completamente destruído, no valor, galera, aproximado de 50 milhões de dólares. Os drones, eles estão na casa de, escalas muito menores de recursos. Então a Rússia, primeiro, a Ucrânia,
Mostra uma certa fragilidade dos sistemas de defesa russos aéreos, porque os drones conseguem chegar numa base da Crimeia, convenhamos que a Rússia deveria saber, né, que a Crimeia é alvo de ataques dos ucranianos, e destrói equipamentos que são muito mais valiosos do que os drones ucranianos. Mais uma vez ressalto, professor, isso muda o campo de batalha? Não muda, mas é um fato importante. Lembrando que a Ucrânia também está demonstrando preocupações, porque está colocando que vários países africanos, o Paquistão e a China estão mandando mercenários para lutarem em favor da Rússia. Se os países têm anuência ou não, são coisas diferentes, porque, como eu falo, né? Poxa, sei lá, deve ter algum brasileiro que está lutando em favor da Ucrânia. Esse cara representa, então, que o Brasil está em favor da Ucrânia? Não, quer dizer que ele tem vontade de lutar pelo ideal, pelo dinheiro, enfim, que ele considere mais prudente para ele. Não que o Brasil está envolvido. Nesse caso, a situação é muito similar. Não ficou comprovada uma interferência, pelo menos militar, com tropas diretas desses países. Mas a Ucrânia fala que vai atentar um pouco melhor a essa situação. Além disso, galera, tivemos também uma notícia super importante sobre a maneira como a China está contendo o avanço militar do Ocidente. E é com um recurso super estratégico, os minerais terras raras. Estamos falando, pessoal, de 17 elementos que hoje, quando você pega na produção e no processamento, depende muito, né, do mês, enfim, mas vamos colocar aqui na casa de 80 a 90% está na mão dos chineses. Esses minerais terras raras, eles são raros não exatamente pela dificuldade em encontrar, mas muito mais pela dificuldade de processar, de fazer a sua transformação. E eles produzem, pessoal, ímãs que são super potentes para finalidades militares, finalidades tecnológicas. Nesse ponto de vista, o que a China está fazendo? A China está limitando esses minerais para a indústria bélica ocidental. E com uma retórica bastante interessante, bastante inteligente, eu diria, a parte dos russos. Em que sentido, né? A China, ela fechou um acordo com os Estados Unidos, até por isso, né, foi prorrogado durante 90 dias, as taxações não voltarão aos 145%, em que a China se compromete a ceder os minerais terras raras, a não limitar mais as exportações, como tinha feito à época que o Trump anunciou as tarifas gigantescas contra os chineses. Porque os Estados Unidos sabem que é essencial ter acesso a esses minerais. Só que a China fala que são minerais muito importantes, que podem ter finalidade dupla, para uso civil, finalidade militar. A China está limitando as exportações para o Ocidente, utilizando justificativas humanitárias. Estados Unidos, quer dizer então que você vai produzir, por exemplo, drones ou equipamentos militares. Aonde que eles serão utilizados? Na região do Mar da China Meridional? Eles serão utilizados para fazer algum tipo de afronta aos interesses chineses na região? Ou serão destinados para a Ucrânia? Porque equipamentos que são vendidos para a Ucrânia ajudam a sustentar uma guerra que vem promovendo uma escalada da violência entre Rússia e Ucrânia, na visão dos chineses. Então a China está dificultando as exportações, pedindo fotos, equipamentos, justificativas, uma burocracia tão grande que está atrasando a produção industrial. Isso palavras do The Wall Street Journal, galera, mídia norte-americana. A gente tem, por exemplo, alguns casos de atrasos de 2 meses, por exemplo, dos Estados Unidos. A gente tem alguns produtos que estão ficando de 5 a 10 vezes desses minerais terras raras mais caros. Tem um elemento que é super importante, que é o samário, que estima-se, galera, que hoje ele esteja 60 vezes mais caro só por conta dessa burocracia que a China vem colocando para a produção de equipamentos. Só que aí quando você vê, quando a Rússia pede esses mesmos minerais terras raras, não existe essa burocracia, já que a China vê como um aliado, claro, estratégico. Quando seus aliados pedem, vocês entendem que é uma justificativa que parece, entre aspas, bonitinha para uma finalidade que corresponde aos interesses chineses? A China fala, não é que eu não estou produzindo ou que eu não estou vendendo para vocês. É que eu tenho monopólio, claro. Como eu tenho monopólio, eu quero saber exatamente onde vai ser utilizado para ver se fere os interesses nacionais chineses. É uma justificativa bonita, aliás, os próprios americanos também o fazem, né? Então, China, ó, eu até queria exportar para vocês esses chips, tá? Mas é que isso aqui pode ter finalidade militar, isso aqui pode ser roubo de propriedade intelectual. Usam justificativas bonitinhas para finalidades não exatamente tão bonitas assim. A China está fazendo a mesma coisa e está boicotando, está limitando o crescimento industrial bélico do Ocidente. Professor, super simples. É só o Ocidente diversificar a sua produção e aprender o processamento e a extração. E eu até acho que em longo prazo isso pode prejudicar os chineses, porque por enquanto a China tem monopólio. Mas é óbvio que depois de uma grande escala, de uma grande preocupação, de um grande investimento tecnológico, isso vai ser superado. Não sou cientista da área, engenheiro de materiais, né, nem coisa que valha, mas pelas minhas leituras,
esse processamento, esse know-how de como processar e extrair, pode demorar quase 5 anos. Durante todo esse tempo, a produção industrial militar do Ocidente vai ficar defasada? Entende? Então o Ocidente vai ter que dar um jeito de agradar os chineses para receber esse tipo de equipamentos e, ao mesmo tempo, investindo em alternativas, enfim, para também ter a sua própria produção, extração e processamento dos minerais e terras raras. Mas a China está acabando, vamos colocar assim, limitando a produção industrial militar do Ocidente. Além disso, galera, notícias importantes também sobre Nayib Bukele. Eu trouxe para vocês que o Nayib Bukele, ele promoveu, não ele, né, mas o Congresso, que hoje é controlado pelo seu partido, e a próprios juízes da Suprema Corte, até porque ele destituiu o antigo procurador-geral e alguns juízes também, alegando que eles estavam de conluio com a atuação, né, de grupos guerrilheiros, narcotraficantes. Hoje ele controla os 3 poderes. Conta com uma altíssima popularidade, foi reeleito no ano passado com 85% dos votos, e agora mudou a Constituição. O seu tempo de eleição passa de 5 para 6 anos, você tem a reeleição sem um tempo limite, ou seja, pode se reeleger quantas vezes quiser, e isso vem sido colocado como uma medida autoritária de Nayib Bukele, que conta com essa grande popularidade porque reduziu demais a violência em El Salvador, mesmo com métodos não muito ortodoxos. Visto a construção do Cecote, visto ali alguns abusos, segundo a oposição, da direitos humanos em relação principalmente à população mais pobre, mas é fato que a população tem uma ótima popularidade aí para o Nayib Bukele. Só que essas medidas reforçam um autoritarismo que aparentemente já estava crescendo até no seu último mandato. E aí, pela pressão da comunidade internacional, o Nayib Bukele respondeu. Segundo ele, tá? O que vem acontecendo é que 90% dos países desenvolvidos permitem reeleição indefinida do chefe de governo e ninguém se incomoda. Mas quando é um país pobre, ou seja, El Salvador que tem que fazer o mesmo, é o fim da democracia. Ele até fala, né, já sei que vão falar, não, mas é porque El Salvador é um presidencialismo. Quando a gente fala de reeleições indefinidas, são sistemas parlamentaristas. Sei lá, Angela Merkel ficou, cara, mais de 10 anos ali, né, quase, se não me engano, foram 4 reeleições consecutivas ali no poder. E ninguém fala que isso é uma ditadura. Agora, quando é El Salvador, fazem essa crítica. Eu concordo parcialmente, tá? Porque, de fato, uma democracia ou uma ditadura não se define exatamente somente pela eleição e se pode continuar de maneira indefinida ou não, mas sim pela força das instituições, pela separação dos 3 poderes, a liberdade de imprensa. E hoje, o que a oposição está acusando é que o Nayib Bukele ele está utilizando da sua alta popularidade e da justificativa da volta da atuação das gangues para perseguir a oposição. Essa mídia está falando mal de mim? Sabe por quê? Porque ela está em conluio com as gangues. O quê? Aquele juiz, sei lá, ele agiu contra os meus interesses porque ele está em conluio com as gangues. Aquela oposição, entende? Então eu vou usando essa justificativa para aumentar o seu próprio poder. E para finalizar, pessoal, tivemos também a British Petroleum, uma petrolífera super importante, que aliás esteve em crise ano passado, porque estava falando ali em transição energética e tal, acabou com esse papo e voltou a fazer grandes explorações de combustíveis fósseis, anunciando um mega reservatório, a maior descoberta de petróleo, de gás e petróleo em 25 anos no campo de Bumerangue, ali na Bacia de Santos. É um espaço de cerca de 300 km². A gente está falando de uma reserva que ainda não tem exatamente a estimativa se vai ser uma alta produtividade ou não, porque há uma grande concentração de gás carbônico. Depende da porcentagem, isso pode trazer dificuldades técnicas tão grandes que pode inviabilizar ou pelo menos encarecer demais o processo e talvez, depende do valor do barril de petróleo, possa valer a pena ou não. Ainda é muito preliminar, mas de fato é uma notícia super importante. Só que esse campo ele foi leiloado pela ANP, não a Autoridade Nacional Palestina, né, mas a Agência Nacional do Petróleo, em 2022. E a British Petroleum tem 100% do campo. Claro que pela legislação brasileira, mesmo com 100% dos direitos, a gente fala de 5,9% da produção voltado para a União. Ou seja, acho uma notícia importante. Até porque, tecnicamente falando, possivelmente os outros campos também devem ter reservas mais importantes. Há uma expectativa que mais petroleiras, até talvez a própria Petrobras, aumente os seus interesses em explorar no pré-sal. Lembrando também que isso vai um pouco contra as premissas brasileiras, que está tendo uma COP30 difícil, e agora com o aumento da exploração na Bacia de na Bacia de Santos, aumento, por exemplo, ou procura na nossa margem equatorial, pode sofrer algum tipo de pressão. Poxa, o Brasil não fala tanto em transição energética? Está se consolidando como um dos maiores produtores e exportadores de gás? É uma coisa, no mínimo, polêmica. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa o like e se inscreve no canal.
Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.